Boa noite a todos e principalmente um feliz Dia das Mulheres aí para as mulheres que estão na aula. Aê, Carlos! Perfeito. Isso aí. Agora que nós estamos iniciando a gravação, eu tinha deixado para fazer a manifestação oficial, no início da gravação, mas Carlos Miguel entrou muito apropriadamente e faz saudação especial às mulheres, aquelas que estão aqui presentes, enfim, a todas que depois também vão assistir ao vídeo, à gravação, por eventualmente não terem condições de estarem assistindo. Parou agora. Professor Jefferson, o senhor travou aqui na imagem, aqui no áudio também, provavelmente. Deve ter caído a internet. Devem ter roubado os fios lá do professor. Olha aí. Olha aí. Aí, ó. Me veem, me ouvem. Perfeitamente, professor. Perfeitamente. Sim, agora sim. Não roubaram os cabos, professor. Isso não é comum. Você sabe que não é comum, mas eu vou dizer que, porque eu já estou com essa experiência do online desde o início da pandemia. Então, março de 2020, portanto, há 3 anos atrás, iniciamos naquela situação absolutamente inesperada e atípica. Tivemos que nos adaptar muito rapidamente. Dia 17 ou 14, agora me falha, de março, né? Foi anunciado que, 14 de março, que, olha, estão cancelando as aulas. Lembro muito bem. Travou. Travou tua imagem de novo, Jefferson. F internet. Eu vou tentar, vou insistir. Mas se isso permanecer, eu vou ter que buscar uma outra conexão aqui. Eu estava comentando que isso é realmente incomum. Nunca tive problema nesses 3 anos, tenho tido, né? Porque essa questão de ter iniciado os encontros síncronos, depois que terminou a pandemia e voltamos à presencialidade, a UBRA adotou, nos cursos presenciais, uma categoria, não sei se você sabe, mas tem uma categoria, tem uma parcela das disciplinas que continuou sendo oferecida a EAD, mas com encontros síncronos. Então, isto aqui, que para o EAD tradicional é uma novidade, para os alunos do presencial, que tem algumas aulas EAD, as aulas EAD agora são assim também. Mas no EAD tradicional não tínhamos esses encontros síncronos. Então, essa é a primeira experiência, né, que estamos tendo. E acho importante, obviamente, isso eu gosto já de dizer de pronto, assim, que não dá para a gente criar a expectativa que em 1 hora de encontro nós possamos, né, passear e nos aprofundar em conceitos e conteúdos. Não, nós vamos fazer, né, reflexões mais amplas, mais gerais, em torno do tema da nossa disciplina, dar algumas orientações, tirar algumas dúvidas, mas infelizmente não dá para a gente, né, ficar imaginando que a gente em 1 hora vai conseguir se aprofundar em conteúdos. Mas acho importante vocês estarem aqui para a gente, né, fazer essa troca e tal, e poder se conhecer um pouquinho melhor. Bom, reforçando então a minha saudação inicial, dizer, né, da importância deste dia, numa disciplina que a gente fala de gestão de pessoas, numa disciplina que no tema 1 fala da história da gestão de pessoas, numa disciplina que na atividade prática 1 falamos de um momento histórico
desse processo, né, desse avançar da gestão empresarial e do... Travou de novo. Pelo jeito travou tudo. Eu vou tentar trocar, não vai dar para continuar assim. Então eu vou tentar trocar a minha rede aqui. Não, o Carlos Miguel comenta corretamente, é a minha conexão, eu que estou caindo. Nunca aconteceu isso nesses 3 anos. E hoje eu estou com essa dificuldade aí, está caindo, né? Uma instabilidade muito grande aqui na rede, e eu vou fazer uma experiência. Estão me ouvindo agora, né, pessoal? Sim. Vou fazer uma experiência, não sei, de conectar pelo roteador do celular. Mas é possível que aí a gente fique com uma conexão talvez mais fraca ainda. Vamos ver, mas vamos lá. Eu falava agora há pouco dessa nossa atividade prática primeira, da experiência de Hawthorne, vocês comentaram e tal, né? E eu estava fazendo um link nessa abertura, estou tentando fazer um link, né? Estou sendo cortado aí pela conexão, com relação ao Dia da Mulher. Vocês sabem que o Dia da Mulher não é... eu tenho o dia isso, o dia daquilo, o dia da... Não. O Dia da Mulher tem uma representatividade e um significado muito grande. O Dia da Mulher, esse 8 de março, né, é escolhido não aleatoriamente. Nós temos fatos na história que remetem a este dia 8 de março. Nós temos 2 movimentos em especial, mas entre outros tantos movimentos, e 2 movimentos que acontecem há mais de 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás, um em 1911 e um em 1917. Em 1911, você sabe, é o grande incêndio naquela fábrica de confecções e tal, em Nova York, que matou mais de uma centena de mulheres. Aquilo tem um simbolismo, tem um significado, é um marco de reivindicação, de luta por melhores condições. Imagina, em 1911 nós tínhamos aquelas mulheres trabalhando 16 horas por dia, e em condições inadequadas, inóspitas, a ponto de, imagina, uma fábrica de confecções, um prédio de roupas, né? E pegou fogo e, bom, o fogo se alastrou de uma forma e as mulheres não tinham, o prédio não tinha também, né, condições de segurança adequadas. Enfim, foi um horror. 130 mulheres, talvez eu esteja errando aí, mas eu sei que é mais de uma centena de mulheres. Em 1917 tem uma marcha, aí sim, em 8 de março, na Rússia, por conta também da guerra e tal, e as mulheres se mobilizam. Havia já uma mobilização de trabalhadores, havia uma mobilização já, né, da população, mas dia 8 de março é uma mobilização de mulheres, pedindo mais participação, pedindo participação de possibilidade de participar de eleições, de votar, pedindo mais direitos, etc. E isto, sim, se insere nesta história da gestão de pessoas dentro das organizações, porque a experiência de Hawthorne, de certa forma, tem um elemento muito próximo da questão da mulher e da busca por direitos e mais espaço. Porque a fábrica em que Elton Mayo, e que nós estudamos e comentamos lá, a fábrica em que Elton Mayo faz o experimento é uma fábrica no período de guerra. Por conta disso, nós temos já um grande número de mulheres empregadas, mas era também uma fábrica que tinha o processo operacional, a linha de produção, não exigia tanto esforço físico, portanto, as mulheres poderiam dar conta, e muitos homens estavam na guerra. Então, as mulheres eram a grande maioria daquelas centenas, aliás, mais de 1000 empregadas.
na fábrica. E de componentes elétricos, relés e tal. E aquelas mulheres, então, participam daquilo, mas, na época, ainda com condições inóspitas, com condições inadequadas. Surgem, né, estudos e avançamos na gestão de pessoas, em todos os sentidos, e não apenas das mulheres, mas ali já existia marcadamente, né, uma atuação das organizações tentando, de alguma forma, tirar proveito da mão de obra feminina que era mais barata. Então, contrata as mulheres, coloca para trabalhar 14, 15, 16 horas por dia, nós pagamos menos para elas, elas aceitam e é isso aí. Estamos, né? Bom, nós estamos nos reportando agora a um evento. Travou de novo. Travou de novo? Eu estou te ouvindo, Marcos. Estou te ouvindo. Não, voltou já. Voltou? Bom, então nós estamos falando de 100 anos atrás. Para alguns pode ser, puxa, 100 anos atrás? Bom, mas eu acho que se nós temos ainda tanta coisa a avançar, talvez, né, tenhamos andado devagar demais nesses 100 anos, sobre certos aspectos, outros aspectos talvez não. Mas, sim, precisamos estar atentos. Eu vou dar um exemplo assim, ó, real, concreto, de hoje, para a gente refletir. Isso não significa que todos os espaços ainda sejam assim, mas hoje eu participei de uma reunião de negociação, né, eu faço parte, eu tenho, além da minha atividade docente, né, eu tenho outras atividades, e eu faço parte da direção de um sindicato, do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, e nós tivemos uma reunião importante hoje, importante, muito importante, com representantes da classe patronal. Bom, o segmento educacional é um segmento, sim, com a presença feminina muito forte. Temos muitas professoras na categoria, muitas professoras. E aqui nós tínhamos, então, os sindicatos e a classe patronal numa reunião tensa, intensa, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: no Dia da Mulher, 17 pessoas estavam na sala, 17 líderes, né, discutindo um debate numa questão. Dessas 17 pessoas, 16 eram homens e tinha uma mulher. Isto representa o que ainda precisamos avançar. Numa categoria que, como eu digo, tem, sim, um grande número de mulheres que atuam. Mas quando chega na hora da liderança, lá estão os homens. A gente precisa refletir. Estou dizendo que tem que virar completamente, mas nós precisamos refletir, porque sim, temos ainda distorções. Vocês sabem, tem estatísticas que mostram ainda que, comparando mulheres em cargos de liderança com homens, o salário dos homens é mais alto. Então precisamos, sim. E este dia 8 de março não é a festinha do Dia das Mulheres, e sim um dia importante de reivindicação, de reflexão, de discussão e de debate para reduzir estas ainda existentes, esses distanciamentos. Muito bem feito esse registro, que se estendeu, imagina, nós temos um encontro de 1 hora e a coisa já... Né? Mas vamos lá. É isso aí, gestão de pessoas é isso, né? Nós temos que estar preocupados com as pessoas, né? Esta é uma questão sempre muito importante dentro das organizações, vocês sabem disso, né? A coisa da equidade, do tratamento igual, né? da justiça e tal. Então, são questões presentes dentro do ambiente organizacional. Mas a aula de hoje, então, como está nesse primeiro slide, né? vai tratar, assim, né? Muito brevemente dessas questões, e eu quero, nesse bloco introdutório, nessa parte introdutória, falar da estrutura do ambiente de aula, que começa com um bloco introdutório, que tem 6 semanas, e, por fim, um bloco conclusivo. Essa é a estrutura do aula, que está desde o semestre passado, desde o ano passado, vocês sabem disso, quando mudou para trimestralidade. Era semestral, a gente tinha a coisa distribuída ao longo do semestre, e agora está concentrada no primeiro trimestre e outras disciplinas no segundo trimestre. Portanto, a coisa é assim, ó, 6 semanas, atividade, toda semana, leitura, tem um conjunto de materiais, de arquivos e tal, especialmente os temas,
né? Os temas, que são arquivos mais longos, textos mais longos, como se fossem capítulos de um livro, precisam ser lidos semanalmente por vocês. E aí tem os materiais complementares, tem arquivos complementares. Isso vai exigir o quê? Disciplina. EAD é isso, vocês sabem disso. Disciplina. Eu preciso me condicionar a determinada hora do dia, a determinados dias da semana e tal. É isso aqui, é o momento do EAD, porque, né, muitas pessoas têm dificuldade no EAD exatamente por esta flexibilidade, né? Porque eu tenho, não, a hora que der eu vou. Bom, a hora que der não vai dar. Cada vez nós temos mais atividades, mais coisas, sempre surge uma coisa ou outra. Então eu tenho que ter uma disciplina e colocar isso como um compromisso. Olha, quarta-feira, tal hora eu estou ali. Todo dia de manhã, tal hora eu faço isso, tal. É isso, porque daí funciona. E nós temos esses 6 temas que são 6 semanas. Passou uma semana, já acumulou. Se tu não deu conta... Se tu não deu conta... eu acho que tem um microfone ali que estava dando algum ruído. Se tu não deu conta de uma semana, na segunda semana já acumulou, na terceira... Então, não dá. Sem contar que agora, por exemplo, a atividade prática 1, ela está aberta por um pouco mais de tempo, por conta de ainda ter ingressos, matrículas e tal. Mas normalmente é o que? Abre e fecha na semana seguinte, já abre a outra e já fecha e tal. É uma semana. Então não dá para a gente correr o risco de deixar de fazer atividades. E vocês entenderam, né? Atividade prática, tem uma pequena avaliação, atividade prática, uma pequena avaliação. Terceira semana já tem a objetiva 1, depois mais uma atividade prática, sexta semana, objetiva 2, e aí vem a prova final, a AAS, e é isto. Né? Então essa é a estrutura. E a estrutura, os temas que nós organizamos, procuram, né, de uma forma, atuar sobre as questões mais importantes deste processo de gerir indivíduos, gerir pessoas dentro das organizações. Nós vamos fazer fizemos no tema 1 a história e a evolução da gestão de pessoas, e agora nós vamos entrar nos 2 temas seguintes, nos subsistemas. Nós temos algumas classificações sobre como estruturar a área de pessoas dentro das empresas, e algumas podem ter, né, um ou outro subsistema, mais ou ao menos, mas, de maneira geral, estas são as áreas que são organizadas dentro, né, de um sistema maior chamado gestão de pessoas. Os subsistemas são o agregar, aplicar, recompensar, manter, desenvolver e monitorar. Esses são os subsistemas, e dentro destes 2 temas, o 2 e o 3, nós vamos estudar cada um deles. Desde o início, que o agregar é o quê? É olhar para o mercado e achar as pessoas certas. E olha, já começa com um elemento, mas muito importante, muito importante. James Collins, é um cara assim, muito respeitado no meio das organizações e tal, consultor, escritor de livros, best-seller na área de gestão e tal. E ele diz isso sempre, olha, escolha, tudo começa com a escolha das pessoas certas. Todo mundo, todos que estão aqui, nós estamos entre 30 aqui na sala. Todas essas 30 pessoas são pessoas que têm muitas virtudes, têm muitas qualidades, têm muitas competências. Todos nós temos muitas competências. E todos nós temos também muitas lacunas, muita coisa que precisamos desenvolver. Tem um livro chamado Todo Mundo é Incompetente, escrito tem mais de 2 décadas. Todo mundo é incompetente, inclusive, e aí é um dedão na capa do livro, assim, ó, inclusive você. Aí tu pega o livro, tá aquele dedão, aquele dedo indicador apontando para ti, na capa. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Sim, todos nós somos incompetentes. Nós temos o nosso nível de competência e, a partir dali, somos incompetentes. O mercado passa cada vez mais a exigir novas competências. Talvez não precisemos ampliar, mas modificar as competências. Algumas competências deixam de ser exigidas, novas competências passam a ser exigidas, mas nós precisamos estar sempre nos renovando. Aquisição de novas competências. Vai ter a gestão por competências no tema 4, ali, logo depois dos subsistemas. A gestão por competências. Por quê? Porque nós precisamos encontrar as pessoas certas no mercado, que têm as competências adequadas, alinhadas à nossa necessidade. E isso é muito importante
é difícil, é desafiador, nós precisamos avaliar competências. Lembrem-se sempre disso, competências técnicas, mas também competências comportamentais. Nós precisamos avaliar as competências técnicas, mas nós precisamos também conhecer bastante do caráter, da personalidade, das atitudes, das questões que dizem respeito ao comportamento. E isso, alguns pensadores, alguns profissionais teóricos e tal, que estão aí, né, sinalizando ou sugerindo, né, reflexões importantes, como Jack Welch, por exemplo, neste livro aqui, Jack Welch. Esse livro é antigo, já tem 2 décadas também. Jack Welch diz: mais importante do que competências técnicas, cuide destes outros elementos das questões comportamentais. Porque as competências técnicas nós desenvolvemos. Eu vou oferecer uma capacitação, treinamento e tal, e ele vai aperfeiçoar. Mas se ele tem vontade, se ele tem interesse, se ele está afim, se é um cara que está comigo, se está alinhado. Agora, tem pessoas que não estão alinhadas. Jack Welch classifica, abrindo um parênteses, classifica os trabalhadores das organizações em geral em 4 grupos. Ele diz, e é exatamente nessa perspectiva desses 2 aspectos, que é competência técnica e valores, alinhamento a valores. Então, todos os trabalhadores de uma empresa e de todas as organizações, eles estão num destes quadrantes. O quadrante que tem as pessoas que têm alta competência técnica e estão alinhados aos nossos valores, as pessoas que não têm ainda as competências técnicas necessárias, mas estão alinhados aos nossos valores. E tem as pessoas que têm competência técnica, mas não estão alinhados aos nossos valores. E tem as pessoas que não têm competência técnica e não estão alinhados aos nossos valores. Nós encontramos, se nós começarmos a procurar, nós vamos encontrar estas pessoas. Né? E o que ele diz? Alguns é mais simples, mais fácil da gente imaginar o que tem que fazer. Aqueles que têm competência técnica e que estão alinhados aos nossos valores, cuida deles. Isso é a joia preciosa de ti. Tu tem que cuidar deles, tem que valorizar, eles têm que estar contigo, fazer eles participarem, construírem a empresa contigo. E aqueles que estão lá no outro extremo, não têm competência técnica e não estão alinhados aos valores, Jack Welch. Não sou eu que estou dizendo, mas eu concordo com ele. Desliga. Ô, professor, gestão de pessoas, e tu já chega assim, dizendo, bota pra rua, não estão alinhados contigo, não estão contigo. Quer dizer, além de não dominarem, de precisar, eles não estão contigo. Esses caras não podem ficar contigo. Eles devem encontrar um lugar em algum outro, né, espaço do mercado, mas aqui não dá. Esses 2, ok. Desliga aqui e aqui. E os outros 2, que faltam um pouco? Ele diz, os que estão alinhados contigo, os valores, ele tem alinhamento de valores, e não tem competência técnica, capacita que eles vão passar para aquele outro quadrante. Daqui a pouco eles estão lá. São tão bons quanto aqueles. É treinamento, capacitação. Os que não estão alinhados contigo e são bons, muito cuidado. Esses são perigosos. E ele diz, manda embora. Temos que pensar sobre isso, mas caráter, valores, não treina. Assim, vamos fazer um curso aqui para mudar o caráter das pessoas. Não é assim, né? Então, este elemento é mais difícil. E este é o grupo mais difícil de lidar. Sabe por quê? Porque se tem dificuldade de demitir alguém que está entregando resultado. E os caras são bons. Eles dominam. Eles têm competência técnica. Mas não estão alinhados contigo. E, portanto, eles estão pensando em algumas outras coisas que não têm o mesmo propósito que o teu propósito. Que os propósitos organizacionais. Não há alinhamento de valores. E eles, eventualmente, vão te causar problemas. E muitas vezes tu não encontra o problema neles, porque eles trazem resultado, mas há reflexos das ações deles, que não são tão visíveis, há reflexos na produção dos outros. Então, há uma complexidade, sim, muito grande na gestão de pessoas. E identificar esses perfis e saber lidar com esses perfis é um desafio bastante grande.
Pois bem, falando de competências, o tema 4 vai falar sobre isso. Depois, o tema 5 vai falar sobre gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Não tem mais essa de que, né? Então, vamos criar aí um programa vamos fazer uma capacitação e tal, e aí estamos prontos para enfrentar a próxima década, Não. Permanentemente nós temos que ter a gestão, né, sistematicamente atuando no processo de aprendizagem organizacional. Todo dia tem uma coisa nova. Então, gestão do conhecimento, como gerir o conhecimento dentro da nossa organização, né? Nesse sistema agregar, nesse sistema de buscar no mercado pessoas, vocês vão ver recrutamento, né? Tem o recrutamento interno, recrutamento externo, às vezes nós temos que valorizar as pessoas que estão aqui conosco, às vezes a gente tem que buscar no mercado novas ideias, novas experiências, novos conhecimentos e tal. Isso são perspectivas, são possibilidades, a gente tem que avaliar o momento, a circunstância para tomar a decisão, saber o que é melhor naquele momento, se é valorizar quem está ali dentro e tal. Tem prós e contras, lá nos textos a gente reflete sobre isso. Mas o importante é que nesse processo de gestão do conhecimento, sim, eu esteja aberto para aquilo que está sendo produzido no mercado, aquelas novas práticas, aquilo que está, né, acontecendo aí. E nós temos, sim, cada vez mais produção de conhecimento numa velocidade extraordinária. E a empresa que não acompanha esse processo e que não assimila esse processo e não passa a utilizar o processo de conhecimento na sua organização, ela vai ter dificuldades, muita dificuldade. Então, o processo de gestão do conhecimento dentro da organização. E a gestão do conhecimento se dá... Onde é que está o conhecimento? Alguns vão dizer, vai ter gente já pensando aqui, não, com a inteligência artificial, essa coisa da gestão do conhecimento em pessoas é cada vez menos importante. Nós temos cada vez mais aí os robôs, né? Nós temos aí a possibilidade de acumular conhecimento e depender cada vez menos das pessoas. Nós tivemos lá na Revolução Industrial, vocês todos estudaram e tal, e sabem que foi um grande debate no período pós-Revolução Industrial. Qual o debate? Vai aumentar o desemprego, porque as máquinas vão substituir os homens nas linhas de produção. As pessoas que estão ali fazendo serviços repetitivos e tal vão ser substituídas por robô. E aconteceu? Sim, aconteceu. Mudou o tipo de emprego, né? Não, mas aqui a inteligência, essa não vai ser substituída. Bom, hoje tem muito robô entrando no lugar de pessoas, certo? Ontem eu estava numa outra aula, uma outra disciplina, refletindo sobre atendimento e tal, né? E, bom, cada vez mais nós, quando temos uma questão a resolver com uma empresa, tenho que, sei lá, resolver um problema com um banco, ou com uma loja que eu comprei um produto, ou saber como é que está a entrega, ou com uma operadora de telefonia, que o meu sinal da internet está instável e tal, eu vou lá e escrevo e quem me responde? Quem é que me atende? No chat da empresa. Já não é mais um atendente. Se eu telefono, já não é mais um atendente, é uma gravação. Então, sim, nós temos cada vez mais, né, esses espaços ocupados. E mais do que isso, essa inteligência artificial anuncia a ocupação de funções de atividades até então absolutamente, amplamente preenchidas pelo homem, agora já sim sendo substituídas por máquinas que estão produzindo conhecimento. Isso é um debate que não vai ser hoje que nós vamos, mas a gente está acompanhando e sabe que isso já é uma realidade, que vai provocar ainda, porque não tem assim, ó, não, olhando a história, a gente pode ver que se nós seguirmos isso, vai dar... Não tem precedente histórico. Isso é uma situação absolutamente nova que nós vamos aprender vivendo isso. É uma nova realidade da presença cada vez maior da inteligência artificial dentro das organizações, dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, e como isso vai repercutir no nosso trabalho, bom, mas nós sabemos, sim, que todas as profissões já têm robôs que fazem tanto quanto os profissionais e possivelmente melhor. Né? Então,
É um debate a acontecer. Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. E a gente termina a disciplina falando sobre elementos fundamentais e que eu diria que é o propósito maior de tudo isso que a gente vai pensar sobre gestão de pessoas, o propósito maior que é gerar qualidade de vida no trabalho. Gerar qualidade. Toda política de gestão de pessoas, tudo que a gente pensar em termos de gestão de pessoas, todas as práticas, tudo que nós implementarmos dentro da nossa organização, tem que ser com o propósito de gerar qualidade de vida no trabalho. Certo? Gerar qualidade de vida no trabalho. Eu vou contar, quebrando o protocolo aqui, porque de vez em quando a gente tem que quebrar os protocolos. Eu vou quebrar aqui, o protocolo não, o que eu tinha programado aqui. Eu vou rapidamente passar os slides, mas eu quero contar, falando agora dessa questão da qualidade de vida no trabalho, quero contar uma história, e acho que vai dar tempo. Refletindo sobre a diversidade humana, vou dar uma acelerada, tá, pessoal? Mas me interrompam, fiquem completamente à vontade quando quiserem fazer algum tipo de comentário ou pergunta, por favor, senão eu vou acelerando, vou falando rápido e vou tocando. Esse Stephen Covey escreveu alguns livros importantes, ele escreveu O Oitavo Hábito, mas antes do Oitavo Hábito, ele escreve um best-seller em 1990, 89, por aí. Ou seja, tem mais de 30 anos esse livro aqui. Este, obviamente, é uma versão mais recente, mas ele foi reeditado 35, 36 vezes, e ele continua sendo atual. Se vocês daqui a pouco passarem numa livraria física, é capaz de estar na vitrine lá esse livro. Se vocês forem numa livraria virtual, vocês vão encontrar. E é um livro que continua, claro que ele foi sendo atualizado, né? Versões atualizadas. Mas a essência dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes segue nesse livro. E é uma leitura muito bacana, assim, para quem se interessa por comportamento humano e tal. E eu trouxe nessa breve reflexão, aqui nesse nosso papo rápido aí de uma quarta-feira, com esse encontro excepcional na nossa disciplina de gestão de pessoas, eu trouxe o Covey porque ele tem, num dos capítulos desse livro, ele faz uma reflexão bastante interessante acerca das percepções, as diferentes percepções e pontos de vista. Quem de vocês já viu essa imagem na internet? Rapidamente abram o microfone e me digam o que estão vendo. O que estão vendo na imagem? Eu vejo uma moça. Eu vejo uma moça e uma senhora de idade. Uma moça e uma senhora de idade. Oi, quem mais? Daniela, o que você está vendo? Uma senhora. Uma senhora. Essa que está com o nome... É uma moça Nascer e uma senhora de idade. Nascer, segura... Deixa eu ver o que é isso aqui. Nascer, segurança, controle de emergência e resgate. Como é que é o teu nome? Tatiana. Hã? É Tatiana. Tatiana. É que eu estou com o computador da empresa. Não, tranquilo. A Tatiana, só para fazer referência, a Tatiana viu uma moça, Eu né? vi uma moça. E agora me perdi porque trocou a imagem, mas eu acho que foi Luciana que viu uma. João Marcos viu 2 desenhos e tal. Bom, mas assim, sim, tem ali o desenho de uma moça, aparece uma moça e aparece uma velha, mas assim, a dinâmica que o Covey... A dinâmica que a Vitória falou agora, eu não entendi. Mas a dinâmica que o Covey aplicou em sala de aula, que eu já apliquei algumas vezes também, é essa aqui. Ó. Aqui vocês têm... Travou. Travou de novo. Travou. Olha, voltei. Voltei. Voltou. Só avisá-los que quando cai, para mim aqui, cai, mas ela segue gravando, viu? Tanto que não está caindo a gravação.
Então, cuidado com o que vocês vão falar quando eu sair. Não é porque o professor saiu da aula que está liberado e vocês podem falar qualquer coisa. Está gravado, hein? Está gravado. Aí parece até o ataque do meu Inter aí, essa tua internet. Olha, eu estou tranquilo para falar de futebol, mas não vamos falar. Mas assim, ó, vocês estão vendo que agora tem a moça de perfil, aqui dá para ver agora, né? O narizinho dela, ela está de perfil, e aqui uma pessoa de bastante idade. Mas a experiência que ele faz, e isso é importante, tentar assim ser rápido, mas claro, a experiência que ele faz, ele divide a turma, fica 1 minuto apresentando a imagem, por exemplo, da moça para uma turma, e a outra turma ele diz, não olhem para aquilo que está sendo projetado. E ficam 1 minuto olhando para a moça, prestando atenção nos traços, nos detalhes e tal. Tem alguém pedindo aqui para entrar. Não apareceu aqui para mim. Bom, e aí ele se coloca na frente da projeção e troca o slide e pede para a outra metade da turma ficar 1 minuto olhando. Só que aí é a segunda imagem, da velha. E fica 1 minuto e a primeira turma, a outra metade, fecha os olhos e não fica olhando. Ele faz isso com 2 grupos. No terceiro momento, ele sai de frente da projeção e diz, agora todos abram os olhos e olhem para a imagem. E aí é essa imagem que é a sobreposição. E ele pede, como eu pedi agora, o que vocês estão vendo? O que acontece? Metade da turma que estava olhando para a imagem só da moça, enxerga a moça nesse desenho. E a outra metade da turma que estava olhando só para a velha, enxerga a velha nesse desenho. Eles estão, né, com aquela imagem ainda muito presente. E é uma velha. E a outra metade da turma, não, é uma moça ali, ó, tá ali a moça. Que moça? É uma velha, mas que velha? É uma moça e tal. E fica aquele debate. Até que daqui a pouco, assim, com algum esforço, começam a enxergar e tal. Com alguma dificuldade, alguns têm muita dificuldade. E isso, ele provoca, assim, é por isso, né, a complexidade humana e as diferentes percepções. Ele diz o seguinte, vejam, muitas vezes nós ficamos defendendo os nossos pontos de vista e não aceitamos que o outro possa estar pensando diferente, pensamos, essa pessoa, né, vive em outro mundo, não é possível que ele acredite nisso porque está aqui, é o óbvio que é isto, e o outro enxerga uma outra realidade. E esta outra realidade, ela é constituída, nesse exemplo do Covey, e isso fica bastante retratado, ela é constituída por aquilo que está atrás, pelas nossas experiências anteriores, aquilo que foi nos constituindo. Então, nós aprendemos a ver o mundo a partir das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso dia a dia, nós começamos a desenvolver um olhar e uma forma de ver o mundo, mas é única. Ninguém nestes 8 bilhões de habitantes vê o mundo como eu vejo, como cada um de vocês vê. Cada um é único e vê a partir das suas experiências, daquilo que aprendeu, daquilo que ouviu, daquilo que foi te constituindo. E as coisas vão nos constituindo. Portanto, muito cuidado com esta coisa de dizer que o outro está errado. O outro tem um outro ponto de vista. É um outro ponto de vista. Vocês agora estão vendo, Jefferson, e eu estou vendo vocês, são pontos de vista diferentes, são interações diferentes, e nós temos que ter muito cuidado. Para isso, a gente precisa o quê? Desenvolver empatia. Desenvolver empatia. Empatia é esse esforço muito difícil, um esforço cotidiano de tentar entender por que o outro está enxergando a velha se eu tenho tanta clareza vendo que é uma moça. O que faz ele ver uma velha? E eu preciso ouvir ele, eu preciso sentir o que ele está sentindo, eu preciso. E é assim que ele vai me mostrar, olha, pode ser, sim, tu pode ver o mundo sobre essa outra perspectiva, a partir disso. Isso qualifica o nosso diálogo, isso qualifica a nossa capacidade de entendimento das divergências e da conciliação. E isto, em gestão de pessoas, é fundamental. Se nós queremos gerir pessoas, nós queremos gerir a diversidade, os diferentes, mas nós precisamos encaminhar todos esses diferentes para um mesmo sentido, para um mesmo propósito.
Então, a clareza de propósitos é fundamental. Clareza de propósitos que eu quero agora falar com vocês, na medida que nós temos ainda alguns minutos. E depois eu quero falar, para finalizar, e aí abro espaço para todos se manifestarem, quero falar um pouquinho também sobre essas diferentes formas de gestão. Mas vamos lá, clareza de propósitos. Esse é Dan Ariely, e o Dan Ariely tem algumas palestras no TEDx e tal, e produções científicas muito interessantes. O Dan Ariely é um professor norte-americano, pesquisador e tal, e ele fez experiências na universidade, várias, mas uma muito interessante que diz respeito ao trabalho sísifo. Ele chamou o experimento de experimento Sísifo, o trabalho Sísifo, a experiência Sísifo. Sísifo foi na mitologia grega, né, recebeu um castigo, né, dos deuses por conta de alguns crimes e tal, e o castigo dele, né, era carregar uma rocha redonda, montanha acima, e quando chegava no pico, no cume, tinha que soltar a rocha que retornava ao ponto de origem, e lá vinha Sísifo empurrar aquela rocha até o cume, e lá descia, e assim sucessivamente, num trabalho sem fim e absolutamente sem sentido. Qual foi o experimento, rapidamente? Me interrompam, por favor, sempre que precisarem. Qual foi o experimento do Dan Ariely? Ele também dividiu a turma em dois grupos, né? Grupos semelhantes, com as mesmas características. A gente tem que ter cuidados, né, quando vai desenvolver um experimento científico, com critérios. Então, eram dois grupos com características semelhantes. E aí o primeiro grupo participa de uma etapa do experimento, e depois ele faz participar o segundo grupo e compara os resultados. E o experimento consistia no seguinte, olhem só. Um a um do primeiro grupo vinha até ele estava numa bancada, e ele tinha uma caixa com peças de Lego, e essas peças que estavam numa caixa, as peças de Lego, eram exatamente as peças necessárias para montar um robozinho de Lego, assim, um robozinho. E para montar esse robô, ele também tinha um folheto, um manualzinho, um folheto ilustrativo, orientativo, explicando como que deveria montar aquele robô. E o experimento era o seguinte: vinha, né, o voluntário, os alunos, o voluntário, o primeiro, aí ele perguntava: escuta, tem aqui uma caixa, está aqui o folheto orientativo, as peças que estão aqui é para montar esse robô, eu quero saber se tu monta esse robô, se tu quer montar esse robô, eu te pago $3. Se o aluno, se o voluntário ele topasse, montava o robô, o Dan Ariely pegava o robô, colocava aqui na bancada, e pegava mais uma caixa com peças idênticas, e perguntava: tu monta mais um robô? Aqui, mais uma caixa, com as peças, as mesmas peças. Monta mais um robô? Só que agora eu te pago $2,70. Se ele topasse, entregava, o cara montava e tal, pegava o segundo robô, botava do lado do primeiro robô, e pegava mais uma caixa. Escuta, tu monta mais um robô, eu te pago agora $2,40. E assim sucessivamente. Se o cara fosse topando montar robôs, ele ia colocando aqui o terceiro robô, o quarto robô, o quinto robô, só que reduzindo 30 cents por robô. Até que daqui a pouco, bom, não quero mais, né? Cansei, ou esse valor já não me interessa, enfim. Aí terminava, não queria mais montar, chama o próximo. E vinha o próximo e ele começava tudo de novo. Tu monta um robô, tu quer montar mais um por $2,70? Quer montar mais um por $2,40? De maneira que cada um dos voluntários poderia montar quantos robôs? No máximo 10, porque ele ia reduzindo 30 cents do topo, que era $3, a remuneração do primeiro robô, certo? Ele pagava $3. O segundo, $2,70, $2,40, $2,10, $1,80, então 10 robôs. O último ele ia pagar 30 centavos, se o cara quisesse montar todos. Tá? Tranquilo? Entenderam o que ele fez? Isso deu uma média, porque eram vários voluntários, cada um montou lá. Um montou 6, outro montou 8, outro montou 10, outro montou 3, sei lá. Mas deu uma média de robôs montados. Muito bem. Vamos para o segundo momento do experimento. Vem o segundo grupo,
vem o primeiro voluntário, ele apresenta uma caixinha, o manual orientativo, eu te pago $3 se tu montar esse robô. O cara monta o robô, entrega para ele, ele pega uma segunda caixinha, pergunta, tu monta mais um robô por $2,70, o cara começa a montar o segundo robô por $2,70 e o Dan Ariely começa a desmontar o primeiro robô e botar para dentro da caixinha, enquanto ele está montando o segundo robô. Desmontou o primeiro robô, botou na caixinha, aquele lá está montando o segundo robô, ele pega o segundo robô, tu monta mais um, aí oferece aquela caixinha primeira, né? Tu monta mais um por $2,40 agora. Se ele topa montar o terceiro por $2,40, ele começa a desmontar o segundo robô e botar para dentro da caixinha. Tu monta mais um por $2,10, se ele topar, ele começa a desmontar o anterior. Pergunto, entenderam como é que foi a dinâmica, né, do segundo grupo? A primeira dinâmica do primeiro grupo, cada robô montado, ele ia botando aqui. A segunda dinâmica, ele ia desmontando o anterior, certo? Mas o trabalho a ser feito pelos dois grupos era montar robôs. As condições do trabalho eram as mesmas, porque tinham as peças necessárias, tinham os manuais orientativos, tinha todas as condições para a realização do trabalho. As condições eram as mesmas, o trabalho era o mesmo, a remuneração era a mesma, $3 para a primeira montagem, $2,70 para a segunda montagem, tudo era a mesma coisa, certo? Tudo era a mesma coisa. Só o que o Dan Ariely fez com o produto do trabalho deles foi diferente, né? Numa ele estava acumulando e noutra ele começou a desmontar. Qual foi, pergunto para vocês, a média de robôs que vocês acham que deu no primeiro grupo e qual foi a média de robôs montados no segundo grupo? Vocês acham que foi a mesma média? Vocês acham que algum grupo montou mais do que o outro? O que vocês acham? Vou ouvi-los enquanto eu fecho o meu microfone para tomar uma aguinha. Eu acho que talvez no segundo grupo ali pudesse ter havido uma falta de motivação por causa que não tinha o fim do produto, né? Talvez. Pode ser. Uma percepção, eu acho, né? E o primeiro grupo estava vendo o que estavam fazendo. Talvez isso. O Emerson, então, e Marina concorda, pelo que eu estou vendo. Eu também concordo. E Marcelo também. Acreditam que o primeiro grupo deve ter montado mais, então. Sim, sim. Deve ter ido além. Acho que eles montou com certeza menos pelo fato da desmotivação, né, do segundo grupo ali ao ver o Dan Ariely desmontando, né? Consequentemente, o grupo, né, teoricamente, teria que se desmotivar e montar menos. Olha que experimento simples. Eu também acho, pela desmotivação, né, do segundo grupo, eu acho que daria menos, né? Seria menos. Andressa, tu a também, primeira assim como o parte seria Matheus, mais. tu acredita que o segundo grupo, em algum momento, começou a ficar desmotivado. É isso? Isso. Trabalho sísifo é aquele trabalho meio que sem sentido. Empurrou a rocha até lá em cima, larga e volta para o lugar. Mas que coisa mais louca e sem sentido, não tem sentido isso. E eles montavam e o Dan desmontava na frente deles. Por isso que ele chamou de experimento sísifo. As pessoas, o grupo primeiro, né, teve, em média, montou na média 8 robôs. Chegaram a 8. Então teve gente que montou 10, 9 e tal, na média 8. O segundo grupo montou 4 robôs, na média. O dobro, simplesmente o dobro. Era o mesmo trabalho, a mesma remuneração, era tudo igual. Mas o que passava aqui na cabeça e que influenciava no teu ânimo, na tua disposição de continuar fazendo determinada coisa, era qual é o significado, qual é o sentido, qual é o propósito, e começou a perder sentido aquilo para ti. Num inconsciente, tu não realizava muito bem a coisa, mas tu perdia a vontade. Ele fala sobre propósitos, né? E é por isso que nós, em gestão de pessoas, nós dentro das organizações, nós precisamos estar atentos, porque quando a gente fala, nós temos que ter as equipes motivadas, engajadas, vamos lá e tal. O quanto existe de clareza de propósitos para todos que estão lá? Propósito. Sabe por que tu está aqui? Sabe quais são os nossos propósitos? Alinhamento de propósitos, como eu disse, desafio de gestão de pessoas na diversidade, todos são diferentes e todos sendo diferentes têm também os seus objetivos pessoais,
que não coincidem com os objetivos organizacionais. A gente tem que ter clareza disso. As pessoas que estão dentro das organizações têm objetivos pessoais, e os objetivos pessoais, na maioria das vezes, não coincidem com os objetivos organizacionais. Certo? Porque eu quero ganhar mais, e a organização nem sempre quer me pagar mais, porque ela tem que enxugar os custos, ela tem que ter mais rentabilidade, ela tem que ter controle de... Então, diante dessa diversidade, e não só, dei o exemplo da remuneração, mas todos nós temos, enfim, inúmeros, né, objetivos e propósitos. Nós temos que ter alinhamento de propósito. Nós precisamos fazer com que as nossas equipes entendam o que é o mais importante. Alinhar os propósitos da nossa organização. Mostrar o que realmente é importante, para que todos estejam engajados. Não tem como entusiasmar as pessoas se não tem esse alinhamento, né? Isso é difícil. No discurso, mostrando experimentos e tal, bacana. Mas lá dentro é difícil. É muito diálogo, muita transparência, muita honestidade para fazer esse alinhamento. Tem que ter. E, por vezes, vejam, lembrem de Jack Welch, por vezes, tu vai encontrar alguns que não vão estar alinhados e não vão se alinhar. Aí, sinto muito, esses caras estão puxando a corda para o outro lado. Eles estão atrapalhando o teu percurso. Tu te esforça e tu busca esse alinhamento de propósito. Se tu não encontrar algum, sinto muito, né? Eu não posso ter gente jogando contrário, jogando contra no meu time. Ok? Comentários. Eu tinha mais uma história aqui, mas não vai dar tempo. Olha que bonitinha a palavra, está com vocês. Olha ali. Eu vou contar uma outra história, vai ficar gravando aqui, mas como compromissos são compromissos, eu consegui, assim, ó, falta 7:03, dei uma acelerada e tal, e eu disse que eu ia abrir um pouquinho para tirar dúvidas, etc. Mas depois eu quero contar mais uma história para aqueles que tiverem interesse e quiserem continuar um pouquinho mais aí, em 10 minutos eu conto mais uma história. Não quero fugir também daquilo que eu me comprometi, e sei que das 19 às 20 era o compromisso de estar aqui, e nesse espaço eu tenho que também oferecer a oportunidade de manifestações. Dúvidas, comentários, enfim. Alguém quer se manifestar? Boa noite, com licença a todos, professor. Quero só fazer um comentário, não é puxação de saco de aluno com professor, né? Opa, vou ter que sair às 20 horas, eu queria agradecer a participação de todos aí e dizer para ti que a forma que tu passa o conteúdo aí é motivante, cara. Eu faz 30 anos que eu não estudo, eu estou com 50 anos. Olha aí. Resolvi agora fazer uma faculdade, mesmo que seja uma EAD. Eu sei que não é uma faculdade de 4 anos, ou aquele vestibular que o pessoal se puxa para fazer, né? Eu fiz apenas a redação, mas falaram que a redação foi avaliada, né? Não foi só os caracteres ali que valeram. Tinha algum fundamento, né? Mas não importa, Emerson, o valor da graduação está em ti, na forma como que tu vai realizar ela. É isso aí. E, cara, falar assim, tudo, ó, porque nós gaúchos falamos muito tu, daqui a pouco eu estou falando com alguns que não estão acostumados com o tu, né? Se sentem até eu falo muito você, por eu achar menos agressivo. Eu sou de Porto Alegre, nascido aqui, né, Tia? Sabe que nós aqui usamos o tu, né? O tu. Mas, assim, ó, a maneira como o senhor explica aí, cara, ele é clara. Então, mesmo eu com uma mente que não é muito aberta, uma mente fechada, consegue entrar legal, entendeu? Coisa boa. E continua assim, cara, continua com essa maneira assim que entra fácil a coisa. Emerson, e tu tá fazendo uma coisa aqui que em gestão de pessoas, antes de tu sair, eu sei que tu tem compromisso antes de tu sair, o que tu tá fazendo aqui é muito importante também, e nós precisamos aprender a fazer isso com cada vez mais frequência. Nós estamos sempre prontos para criticar. E dificilmente lembramos de elogiar, e o poder do elogio, isso é motivador, isso é entusiasmo, isso faz com que as pessoas continuem. E nós precisamos fazer isso dentro dos nossos ambientes. Aquilo que é bacana, que é bem feito, precisa ser elogiado. Não fez nada mais do que a tua obrigação. Não, fez um trabalho importante. O cara faz 99 coisas bacanas, errou uma coisinha, o que eu olho, o que eu falo, o que eu chamo a atenção. Não.
Isso é um comportamento que nós precisamos... Sabe uma coisa? Eu não sou perfeito, nem estou nascendo pena para ser anjo. Mas eu, nos lugares onde eu trabalhei, eu sempre elogiei meus colegas, cara. Eu sempre digo, o senhor, que trabalho bacana. E para motivar, porque é como tu falou, as pessoas sempre falam, isso aí tá matado. E fica aquela competição para, né, não prestigiar o que o colega está fazendo. Né? Parece que um está disputando o outro. Ou como se fala na gestão de pessoas aí nos trabalhos, puxar o tapete, furar o olho. É tudo que a gente ouve aí nos bastidores das empresas, né? Mas o bacana é todo mundo crescer junto, né? Muito bom, Emerson. Isso aí. Oi, Vitória. Professor, eu queria dizer que eu acho muito importante a questão da motivação, tanto nas aulas, né, como o próprio menino ali elogiou, como na organização também. Quando a gente está trabalhando, eu acho a questão do elogio uma motivação maior, até mais do que um salário. Porque é muito comum a gente escutar, né, coisas, até mesmo ganhando um salário mínimo, a gente escuta tanta coisa ruim. E eu acho que a motivação, ela vem muito do elogio. Porque o líder, ele tem que saber olhar as coisas boas também e saber enxergar, elogiar, para fazer com que isso vire uma motivação. Porque quando a gente é elogiado, quando a gente vê naquela pessoa um potencial, ela tem vontade, ela faz com amor aquilo, sabe? É isso aí. Vitória, muito bom. Emerson, muito bom. Vitória e Emerson, vocês realmente estão falando de uma coisa. Nós conhecemos, vocês devem conhecer, inúmeras situações de pessoas que trocaram um lugar de trabalho em que eram melhor remunerados porque não aguentavam mais o ambiente. Exato. Existia conflito. Vocês sabem qual é a principal causa de desligamento de pessoas nas empresas? Relacionamento. E relacionamento, em geral, com seu superior imediato. Isso. A pessoa não aguenta mais. Quer dizer, então, a falta de habilidade de tu te relacionar, de tu trabalhar com a tua equipe, de tu, né? E são estas pequenas coisas, o valor, o poder de um elogio é muito grande. A gente precisa saber isso. Porque tu tá em um lugar que tu é tão criticado, né? Tu, às vezes tu não tem motivação nenhuma nem para continuar, tu só é criticado. Não tem. Tu não, parece que a pessoa não vê coisas boas que tu faz também, sabe? E a competição que fica também. Isso aí. E assim, Vitória, perfeito. Já te dou a palavra. Esqueci, que pecado meu agora. Tatiana, eu vou anotar. Que pecado. Eu fico bravo comigo mesmo, porque, olha, tem que chamar as pessoas pelo nome. Isso é importante. Chama pelo nome. Tati, já vou te passar a palavra. Mas assim, ó, essa coisa assim, ó, das pessoas, a qualidade de vida que eu disse que vai estar no último tema, o tema 6, qualidade de vida no trabalho, passa por isso, pelo reconhecimento, pela valorização, pelo sentir-se visto, sentir que estão vendo o teu trabalho. Às vezes tu trabalha, tu te dedica, tu faz muitas coisas bacanas, e como eu disse, aí um pequeno problema te chamam. Pronto, olha aqui, mas por favor, e tudo que eu faço, tudo que eu me dedico, reconheça, valorize as pessoas. E isso impacta na qualidade de vida, o quanto nos sentimos bem e o quanto nos sentimos mal quando existe, né, esse olhar positivo, amigo, de reconhecimento, de valorização, ou de desprestígio, de ignorar o que tu faz, Isto afeta a qualidade de vida, e nós sabemos que nós precisamos estar bem para poder também entregar o melhor possível e produzir e tal. O quanto isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu, quando não estou bem das minhas questões pessoais, eu não tenho um botãozinho que desliga assim, e quando eu chego na empresa eu estou feliz e estou pronto para produzir. Estas coisas estão em nós, e vice-versa. Quando algumas coisas não estão bem na empresa, estas coisas carregam um pouco, e eu chego nos outros ambientes, nos outros espaços, e trago um pouco disso também. Então nós precisamos saber que sim, são seres complexos, nós precisamos estar atentos. Nem todos estarão sempre bem motivados e entusiasmados na empresa. Nós precisamos compreender a complexidade, saber ouvir, saber abraçar, saber cuidar, mas obviamente que não vai ser só isto, mas são as condições para as pessoas produzirem. São as condições para as pessoas produzirem, né? As condições adequadas, emocionais,
psicológicas. Nós temos que ir além dos aspectos ergonômicos, dos aspectos fisiológicos, que são fundamentais, obviamente. Nós temos que ter cuidado com o físico, com o corpo, obviamente. Como falava lá na experiência de Hawthorne, tem que cuidar da iluminação, tem que cuidar do descanso, tem que cuidar da ergonomia, da postura, então, tem que cuidar de um bocado, mas tem que cuidar do lado emocional e do lado psicológico, porque isto é muito importante. Tatiana. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Eu achei muito interessante o que o senhor colocou, muito boa a sua aula, de fato. Que eu fiquei pensando, porque que nem eu trabalho num centro de treinamento, sou da parte administrativa, né? Eu coordeno mais 2 meninas que estão comigo, e a gente ministra treinamentos na área de segurança do trabalho para grandes empresas aqui na região. E a gente trabalha com agenda. E a gente está sempre ali buscando, sabe? E daí tem um dos gestores que a gente tem, por exemplo, um dia a gente tem 5 treinamentos, entende? E daí quando chega e fala, mas é agenda, hoje só tem um, hoje não tem um, sabe? Acaba desmotivando. E principalmente a minha colega que cuida da parte do marketing, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco o que é uma rede social hoje em dia de uma pessoa, né? Física ali, buscar seguidores, e de uma empresa, e daí isso desmotiva muito a pessoa, daí tu vê que a pessoa tá ali entusiasmada para te mostrar algum projeto que fez, né, e daí chega, mas tá fraca a agenda, acaba desmotivando, e eu acho bem interessante, até tô pensando em pegar e conversar, para alinhar, assim, porque desmotiva, porque eu me sinto incomodada que não é a minha parte, entende, mas é a parte dela, mas eu vejo no rosto dela a frustração, porque foi lá, teve um tempo, fez todo o material, foi lá, elogiou, e daqui a pouco, ainda não está suficiente. E é bem isso que a gente vê mesmo, ela pode fazer, eu posso fazer, encher a agenda, mas ainda tá, um dia tem um treinamento, acaba tendo aquilo de, tem que buscar mais. Mas é complicado, frustra bastante a pessoa. Bastante, sem dúvida. E assim, isso é um processo, não se resolve de uma hora para outra, né, Tatiana? Mas é um processo. Mudar, muitas vezes, isso impacta, inclusive, na cultura organizacional. E a cultura é a forma com que as coisas acontecem. Não, assim, aqui sempre foi assim, não adianta. Não, a gente pode mudar a cultura, mas não se muda de uma hora para outra, a não ser que tu tenha um choque de gestão, um choque de cultura, e que o exemplo que eu ia dar, mas eu vou engatar vocês para o próximo encontro, eu vou contar essa outra história que eu disse que eu ia contar, mas estourou o nosso tempo, eu vou contar no próximo encontro. Já anotei aqui, e que tem a ver com essa coisa da cultura organizacional, né, com choque de cultura. Mas isso é um processo que precisa ser trabalhado, sim, Tatiana, e é através de um diálogo, através da clareza, né, da transparência dos objetivos, dos propósitos, de buscar ouvir, né, pensar em alternativas melhores, dar espaço para as pessoas se manifestarem. É isso, é uma construção coletiva, né, mas de interesses comuns, de interesses mútuos. Carlos Miguel. Boa noite a todos, novamente. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse, talvez assim, fazer umas pontuações em frases, digamos assim, né? Por exemplo, o que na sua opinião, o que seriam os subsistemas ali em agregar em uma frase, aplicar em uma frase, assim, porque eu gosto muito de anotar, né? Então, escutando do ponto de vista do professor, eu acho que seria interessante de todos, não só eu, né? De todos anotar ou até escutar as suas palavras, né? Tá no mudo. Tá fechado o seu microfone. O seu microfone tá mutado, professor. Opa. Agregar, legal, Carlos Miguel. Agregar é trazer as pessoas, tá? Eu vou agregar pessoas à organização. Então, é esse processo de recrutar, né, de escolher num universo de diferentes, aquelas pessoas que têm as melhores características e tal. É o recrutamento, a seleção, tá? Aplicar é a organização. Eu tenho que estabelecer uma estrutura de cargos, né? Definir funções,
e distribuir estas diferentes pessoas com as suas competências e potencialidades, né, dentro da estrutura organizacional. A recompensa é o nosso plano de cargos e salários, né? Como é que vai ter benefícios, quanto que eu vou pagar, recompensa é o que eu vou dar em troca daquilo que eles estão me entregando, né? Então eu encontro as pessoas, eu organizo elas, eu recompenso elas, eu preciso mais do que recompensar, mais ou menos em cima do que os depoimentos anteriores de Vitória, da Tatiane. Eu preciso também ter outras políticas que não sejam só o salário, como eu disse agora há pouco, tem gente que vai embora mesmo ganhando bem. Então, manter é o desenvolvimento de políticas que vão além da remuneração. Eu preciso ter um bom clima organizacional, um ambiente de boas relações, né? Isso é construção desse ambiente. Manter. O que tu vai ter de políticas de manutenção? Vai ter espaço para as pessoas se desenvolverem, né? Que já está encaminhando para o outro subsistema, que é capacitação. Tu vai fazer um convênio com a Ubra lá para oferecer a possibilidade deles fazerem um curso. Tu vai instituir uma universidade corporativa, tu vai ter cursos de treinamento aqui dentro, tu vai trazer pessoas para fazer treinamento. Tu já está no desenvolver, tá? Isto tem uma relação com o manter, porque o manter é sim ter um bom salário, mas não é só ter um bom salário. É sim ter benefícios, mas não é só ter benefícios. É sim oportunidade de desenvolvimento, mas não é só oportunidade de fazer um curso de desenvolvimento. Ele tem que enxergar possibilidades de crescer na empresa e, fundamentalmente, criação de um clima organizacional positivo, agradável. Manter é isso. Porque se o clima não está bom, tu perde as pessoas. Tá? Então, manter, desenvolver, oferecer possibilidade das pessoas crescerem. E tu precisa acompanhar. Tu precisa acompanhar, mas veja, monitorar ou controlar, não no sentido... Essa coisa do controle dentro das empresas foi, durante muito tempo, o controle punitivo. Olha, eu tô de olho, qualquer coisa tu tá na rua. Não. Controle no sentido de onde nós precisamos ainda atuar para tu melhorar. Eu preciso monitorar para ver quais os aspectos que nós ainda precisamos crescer. E sempre teremos aspectos a serem desenvolvidos. Sempre. E hoje, vejam aquele livro que eu disse, somos incompetentes. Hoje eu estou competente. Amanhã já não tenho mais tanta competência para atuar num mercado que está se transformando a todo momento. Então, esses são as áreas de atuação da gestão de pessoas. Né? Desde o momento que eu escolho as pessoas adequadas, e que é muito desafiador, mas eu preciso alinhar valores e encontrar aquelas pessoas que tenham a ver realmente com as minhas necessidades e com a história da minha empresa e tal, com as suas competências, depois começar a implementar, né, todas as políticas de desenvolvimento de cargos, desenho de cargos, né, o aplicar, remunerar as funções, desenvolver um bom clima organizacional, capacitar as pessoas e acompanhar o que elas têm produzido. Se não estão produzindo, eu preciso acompanhar, porque sim, nós temos que entregar. Né? Nós temos que entregar o máximo possível. Dê as condições para as pessoas entregarem, para as pessoas produzirem. E aí depois monitora para ver por que não entregou. Ou se está entregando, que bom, vamos lá, é isso aí. O que mais? Show de bola, professor. Muito explícito e muito obrigado pela sua atenção aí. A aula está de parabéns, realmente, e aguardo ansioso para os próximos meet aí. Opa, que bom, é isso aí. Muito bom mesmo. Muito bem. Obrigado a todos por estarem presentes, obrigado pelas manifestações, contribuições, né? E não lembro, mas está ali no ambiente aula, a data também do nosso próximo encontro. Eu acho que é daqui a 2 semanas, 2 ou 3 semanas, se não me engano. Vitória, levantou a mão? Professor, eu queria saber quando vai ter se vai ter mais aulas no MET. É essa que eu falei agora, que se não me engano, peraí que eu já olho agora. Se não me engano, é daqui a 2... Mas eu acho que é só mais uma, né? Só mais 28. Uma. Só mais uma. 28 de março, isso aí. Daqui a 20 dias, portanto, daqui a 3 semanas, só que não vai ser numa quarta, vai ser numa terça-feira. Tá? Vai ser numa terça-feira, daqui a 3 semanas. Certo? Ô Jefferson. Opa! A gente podia fazer, ao invés do Meet, fazer um churrasquinho.
Juntar a turma. Mas e esse povo aí de Carazinho, esse povo de... Como é que nós vamos fazer? Estou brincando. Não, Cara, mas aqui em Canoas a gente sabe, tem espaços aí, tem o quiosquezinho do lago, quem conhece os campos de Canoas sabe que aqui a gente faz. Eu já fiz churrasquinhos ali. Estou brincando, tô te zoando. Assim, ó, cara, fantástico a tua aula aí, e o que tu passou de uma maneira muito clara, muito transparente para nós. E ela é perceptível, a gente consegue absorver isso, porque tu fala exatamente que muitos aqui vivenciam, ou, né, na sua pouca ou grande experiência. Então, é uma questão que envolve os dois lados, envolve o lado da empresa, envolve o lado do funcionário, e por isso que se muito mudou essa visão, hoje em dia, de... operário e patrão, não, é um líder. Hoje temos líderes, temos colaboradores. Por quê? Porque é tudo um só, tudo tem uma apesar das diferenças, né? Se trabalha em prol de algo comum. Então, acho que é isso que tu... Marcos, essa coisa que tu traz, assim, ó, eu até já estou anotando algumas coisas para o próximo encontro, né? Mas e que hoje, há um bom tempo já, se diz, né, que nós queremos pessoas que trabalhem na nossa empresa como se a empresa fosse deles, né, o espírito empreendedor e tal, nós queremos que vistam a camisa. Não sei, é um discurso antigo já, né, vestir a camisa e tal. E alguns dizem, isso aí, na verdade, eles estão querendo usar, porque, na verdade, na hora dos lucros, é muito para eles e um pouco para vocês e tal. Bom, existem empresas e empresas. Agora, quando tu tem transparência, quando tu constrói uma política com honestidade, com vontade, realmente dá espaço para as pessoas, quando tu, inclusive, coloca, né, programas de participação nos resultados, bom, aí tu está sendo honesto, não é apenas um discurso. Mas a gente sabe, empresas e empresas. A nossa empresa tem que ser uma empresa transparente e que valoriza pessoas, né? E tem empresas que realmente são honestas, alcançam resultados extraordinários, compartilham esses resultados com todas as pessoas, e essas empresas estão aí com índices de rotatividade baixíssimo, ninguém quer largar. Entretanto, a gente conhece outras empresas, que até no discurso pode ser bonito, mas o índice de rotatividade é muito alto, porque lá dentro as coisas são complicadíssimas. Obrigado, Marcos. Emerson. Professor, uma dúvida. O conteúdo que vai cair nas nossas provas aí, enfim, a gente abrange toda a parte dos temas ali e repassa tudo daí, no caso. É isso aí. Na semana que vem já tem a Objetiva 1, né? E a Objetiva 2 vai ser semelhante, assim, o formato e tal. Tá, e essa prova, aonde que eu encontro ela? É no ambiente aula? No ambiente aula lá mesmo, tu vai ver que na terceira semana tem já marcado o Objetiva 1. Só que ela não abriu ainda. Tá, outra questão. Vai abrir naquela semana. E ela tem um tempo para ser respondida no dia que tu abre? Não. Ela está aberta naquele período. Tu tem que ver o período que ela vai ficar aberta. Tá, mas eu digo assim, na hora que você abre para fazer, você tem um tempo para responder? No dia. Não precisa. Não precisa, não tem um tempo, abriu, eu tenho que resolver agora. Não, tu pode fazer parcialmente e tal, retomar, só não tem que cuidar o prazo, né? Não pode estourar. Então, no caso, eu posso pegar as questões e estudar ali as respostas? Claro. Então tá bom, então. Tá. Emerson. Isso aí. Não é bem uma prova, é um trabalho. Sim. Tá ótimo, então. Já vou dormir mais tranquilo. Semana, isso, fica tranquilo. A terceira semana é objetiva, é uma prova, viu, Itália? Sim, aquela que a gente marca lá no polo. Isso aí. Não, aí é outra. Aí é lá no fim, né? Tá. A AES tu vai marcar no polo, a final. Tá, essa objetiva, ela tem uma temática diferente, então. A outra? Não, o formato é diferente, só que tu faz no ambiente de aula. Uma tu faz no ambiente de aula, outra tu vai fazer lá no polo, né? Não, tranquilo, então. Beleza, era só isso. Obrigado. É isso, pessoal. É isso. Então, bem, muito obrigado mais uma vez. Estou encerrando a gravação, agradecendo a todos e esperando que na próxima